Vamos lá, muito prazer em estar aqui com vocês. Nós estamos aqui no primeiro episódio, sabia, professor Carlos? Que coisa boa. Primeiro episódio. Privilégios. Primeiro episódio, né? E nós vamos fazer uma primeira temporada. A Aline agora tá abrindo aqui com tudo, né? Primeira temporada, então, do aluno Nota 10 em TCC 2, tá? Aqui da Unialfa, né? ArcUrb. E lembrando que nós estamos retomando um canal, porque nós já tivemos um trabalho desse, né? E o nosso canal é o ArcUrb Unialfa e eu quero já convidar vocês para seguir a gente. E dar o seu joinha, viu, professor? Fala do nosso canal lá na sua sala. Eu sou a Nilza Pimentel, sou professora e apresentadora desse podcast, dessa temporada, tá bom? Então, muito bom estar aqui com vocês. E falar de arquitetura é algo, assim, maravilhoso, né? Primeiro que é gratificante e também, assim, é uma relação de amor. Porque, realmente, eu acredito que nós não escolhemos um curso. Ele nos escolhe, não é, Aline? Concorda? Então, ele nos escolhe, né? E a arquitetura, ela é considerada uma ciência social. E eu vejo, para quem, assim, tá na faculdade, passa pelo projeto arquitetônico, né, professor? Projeto arquitetônico, tanto no projeto arquitetônico quanto no projeto urbano, ele percebe que os projetos, eles precisam vir para solucionar problemas sociais, né? E pensando nisso, que agora eu vou falar, é o tema do que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, eu vou deixar vocês mesmos se apresentar, tá bom? Então, Carlos, se apresenta, por favor. Nosso primeiro convidado. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou arquiteto e urbanista já há quase 30 anos. Eita! Né? Fizemos um mestrado Unialfa, em desenvolvimento regional, e eu já tenho 10 anos de Unialfa, né? Então, assim, a gente tem não falo da experiência, mas uma gama de alunos de TCC 1 e TCC 2 que passaram por nós, né? Então é muito gratificante. Então é gratificante. Muitas vezes ver o aluno que a gente orientou lá no projeto TCC, no projeto 1, terceiro período, introdução, e depois está orientando ele no final do curso, né? Quer dizer, na reta final. Então é muito bom estar aqui. Obrigado. Que bom. Pelo convite. Muito e a bom. Aline, né? Se apresenta. Aluna Nota 10. Eu sou a Aline Alves, acabei de formar, né? Tirar aí meu 10 em TCC 2. Agora eu sou profissional de arquitetura, realizando um dos meus maiores sonhos e fechar, né, encerrar esse ciclo com 10. Não existe sensação melhor. Você falar assim, valeu a pena cada segundo, cada lágrima, cada noite sem dormir. E fica sem dormir? Fica várias noites. No desespero ali pra entregar, você fala, não vai assim mesmo, tem que virar e tá tudo certo. No final dá bom, né? Igual deu dessa vez. Que bom. Professor Carlos, palavra Diga. com você, mais uma vez, já se apresentaram. Fala um pouquinho sobre TCC. O que é esse negócio TCC? Porque os alunos, eles já se estremecem quando fala em TCC. Quando a gente vai conversar com os alunos, porque a gente orienta desde o começo, né, TCC 1 e TCC 2, ou seja, é um ano orientando. Então, os alunos já ficam com aquele frio na barriga, né? TCC, e agora? Eu sempre falo para eles, olha, o TCC, você vai estar com ele por um ano. Então, você precisa gostar do que você está fazendo. Então, sempre eu pergunto, meus alunos de TCC 1, olha, eles sempre vêm perguntar, antes, né? No semestre anterior, fala, professor, semestre que vem TCC 1, e muitas vezes fala, você vai me orientar, né? Falei, tá ótimo, sem problema nenhum. O que o senhor me sugere? Fala, olha, antes de mais nada, o que foi perguntado, né? Não sei se foi perguntado para você, Nilza, mas o que foi perguntado para mim no mestrado é o que te move. Sim. Né? O que mexe com você. Por quê? Não adianta você ter um tema ou escolha de um tema que depois
para o aluno vai ser um sacrifício terminar aquilo, né? Não pode ser um peso, né? Não pode ser um peso. Então, é mais gratificante para o aluno ele se identificar com o tema, né? Isso ajuda muito, né? Então, eu sempre procuro ter essa conversa, né? Esse bate-papo com o aluno antes de fazer a orientação ou de ter ele como orientando do TCC. Então, fica a dica, né? Aqueles alunos que estão na escolha de um tema, a primeira coisa, o que te move, o que mexe com você. Né? Eu acho que é super importante isso. Muito bom. Por que nós estamos falando? Pode ser que tenha alguém nos ouvindo agora e ele está chegando nessa fase da escolha. Sim. Porque o aluno ele já é orientado a pensar, né? Em algo, por exemplo, o que você quer fazer, qual é o seu tema, porque a arquitetura é ampla, né? Ela vem assim com uma gama de coisas, né? E o que pesquisar? Porque eu sempre falo para os meninos, eu sou professora de TCC1, e eu falo para os meninos o seguinte, olha, o tema é um problema. E o seu projeto, nesse trabalho de conclusão de curso, você vem com um tema que é um problema, ele tem que ser uma demanda em que você vai resolver ela. Né? E quando você começa a conversar com o aluno, a gente percebe que aquilo dali mexe com ele. Então, se é algo que mexe com você, esse é o tema certo para você. Agora, Aline, você vai falar do seu tema e me fala como que assim, veio na sua mente fazer esse tema, pesquisar, como que foi? Eu trabalhava antes em outra área, né? Eu trabalhava no ramo de barbearia. E aí aconteceu, assim, o tema do meu TCC é a revitalização dos pontos de ônibus de Goiânia, com enfoque no ponto de ônibus aqui da Unialfa. Então a gente trabalhou, né, todo nesse entorno aqui da faculdade, inclusive foi uma sugestão belíssima do meu querido orientador Carlos. E aí, na época, aconteceu um acidente de frente à barbearia. E aí um ônibus, ele bateu, o ponto de ônibus era aquele antigo de concreto, né? Mais convencional que a gente vê no dia a dia. E aí ele tava passando uma moça, e aí o ônibus, ele foi dar o contorno no carro que estava estacionado errado na via. E aí ele foi dar a volta, no que ele deu a volta, o retrovisor do ônibus encostou no ponto. E aí derrubou o ponto, assim, desabou, virou quase pólvora. O ponto, literalmente, ele derreteu. E aí ele quase que cai em cima da moça. E assim, a moça nem tava esperando o ônibus, ela tava passando. Ela tava fazendo caminhada e aí ela passou e aí aconteceu esse acidente. E aí isso me fez dar um start. E isso, por incrível que pareça, foi nas férias, porque eu já tava pensando no tema, só que eu tava muito confusa. Ai, o que eu faço e tudo mais. E um dos temas que são mais comuns de TCC são a atuação de interesse social. E aí eu penso muito fora da caixa. Eu falo assim, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero gerar impacto. Exatamente, eu quero gerar esse impacto nas pessoas, né? De pensar, falar, caramba, o arquiteto, ele também consegue fazer isso, né? Não é só casa, edifício, ele consegue montar protótipos igual o meu projeto de TCC, ele foi um protótipo modulável, né? De acordo, ele é feito em um módulo, que esse módulo, ele comporta de acordo com cada capacidade de usuários de determinado ponto de ônibus. Então, a gente pegou um enfoque aqui na Unialfa, só que ele pode ser replicável em vários outros lugares, vai depender da demanda, então a gente faz um estudo do lugar. Então, eu queria trazer esse impacto, né? Esse modelo arquitetônico, mas também com esse enfoque no urbano, né? Porque ele consegue ser alocado pela base que ele foi feito em Radier, a gente consegue alocar ele em qualquer tipo de topografia. Então, assim, ele não fica preso a uma coisa só. E aí, isso me fez pensar. Eu falei, por que não trazer essa proposta para o meu TCC? Que show, era um desafio. Gente. Era um desafio, mas eu só entrei de cabeça e, graças a Deus, no final deu tudo certo. Apaixonei. Já aconteceu de você dormir brigado com ele no outro dia? Não, vou ter que voltar. Olha, não quero mais te ver. Eu acho que a maior guerra foi contra o cansaço, mas assim, a escolha do TCC é tão importante que se você não tiver realmente apaixonado pelo que você está fazendo,
Porque o curso de arquitetura, ele é uma paixão. É o que você ama, né? É o que você quer desenvolver, é o impacto que você vai gerar através da sua arquitetura nas pessoas, nos usuários, até porque isso é feito para eles. E aí, eram noites e noites e sem dormir. Foi uma luta. No TCC ainda nem foi o Carlos, meu orientador de primeira. Foi uma outra professora, uma outra orientadora. E aí, infelizmente, ela teve que sair da faculdade. Eu fiquei 2 semanas sem orientação. Então, assim, foi uma loucura também dentro desse processo. E é importante dizer isso, porque a gente, às vezes, muitas vezes, desde o início, né, quando a gente entra até o nosso último semestre ali na faculdade, a gente pensa muitas vezes, será que é isso mesmo que eu quero? Né, um desafio. Então, muitas vezes a dúvida. Muitas vezes a gente pensa em desistir, isso não é pra mim, mas aí você pensa, e quando envolve o sentimento da paixão, porque pra mim a arquitetura é uma realização de um sonho. Eu fiz educação física por 3 períodos, tranquei. Eu falei assim, não. E eu entrei em educação física já pensando em arquitetura. Eu falei, não tem jeito. Vou ter que fazer arquitetura. E aí, quando eu entrei, foi uma paixão, mas também foi um desafio. Mas nada supera a vontade de você querer. Falar, eu vou conseguir. E eu consegui, vou até o fim. Show de bola. Eu ia perguntar se ela, quis mudar de tema, mas eu nem vou fazer essa pergunta. Então, é muito bom a fala dela. Vem para confirmar aquilo que a gente fala em sala, professor. Sim. Porque você precisa ter um relacionamento com esse tema. Né? Ele precisa te marcar. Por quê? Com certeza. A arquitetura, né? Ela vem para transformar. Ela vem para transformar espaço. Né? E o ponto de ônibus vai fazer isso. Porque, com certeza, Aline, nos seus estudos de lugar, você deve ter visto pontos de ônibus uma qualidade absurda. E aqui em Goiânia, principalmente, os 3 principais modelos são, né, o de concreto, o de estrutura metálica, e tem aqueles mais antigos, e tem vários outros que, querendo ou não, pelo passar do tempo, às vezes eles só tiveram uma manutenção ali, mas muito, muito raso. Então, assim, essa ideia foi de trazer essa padronização, né? Então, assim, fazer essa revolução igual agora, a gente já vê isso na prática, né, que é o BRT. E aí, foi essa ideia mesmo. E só voltando à questão da ideia de eu querer trocar, eu nunca quis realmente trocar, só que ele mudou um pouquinho a trajetória, porque de início eu ia só desenvolver um protótipo, e aí eu só ia pegar 2 estudos de lugares de um lugar mais periférico de Goiânia e um de maior movimentação de Goiânia, igual o centro, né, Bueno, onde as pessoas saem da periferia para ir em direção ao centro. Então, eu ia focar mais na questão do desenvolvimento do protótipo. Assim, tanto que foquei também. Mas eu também consegui trazer essa questão do estudo do entorno, igual aqui a gente estudou, que foi de frente ao Unialfa. Então, né, uma área ali voltada para a questão comercial, ali em volta do ponto de ônibus que a gente vê, mas passando 2 quadras logo após, é totalmente residencial. Então, assim, muitos trabalhadores utilizam o meio de transporte coletivo aqui próximo. Muito bom. Agora, professor Carlos, por exemplo, ela comentou aqui sobre essa questão do TCC, não que ela quis mudar de ideia, mas vai acontecendo um filtro nas orientações também, né? Como que o orientador, me fala um pouco do papel do orientador. Então, muitas vezes o aluno, talvez ele acha que a gente vai desenvolver junto a ele, e na realidade não é essa a nossa função. Você só filtra, né? A nossa função é direcionar o estudo, né? Então, no caso da Aline, né, nós direcionamos, como a gente fala, né, diminuiu o recorte, né, quando a gente fala do nome. Então, os alunos chegam querendo abraçar o mundo. Muitas vezes. Porque aí o que a gente fala, olha, o seu recorte, né, que é o tema que você vai desenvolver, ele está muito abrangente. Você precisa filtrar isso aí para chegar num denominador e chegar no tema. Então, até a pré-banca, né, a Aline estava terrível. Assim. Né? A gente orientando. Minha pré-banca foi terrível.
Não foi assim também, não. Calma, você está exagerando. Foi, chorei. Chorou. Eu chorei. Mas... Espera, não vou contar agora que eu quero que você conte. Sem spoiler. Espera. Então, quem estava na banca era o professor Arthur, que ele foi fantástico, né, nas suas observações, né? Hoje... Professor Arthur, um beijo. Manda um beijo, professor Arthur. Não, manda um beijo. Um abraço. Posso mandar um abraço pro professor Arthur? Não, eu sou fã do Arthur. Também. Não, eu também. Sou sua fã, mas também sou fã dele. Sou fã do Arthur. Então, a gente conversando, né? E a gente foi trocando ideia na pré-banca, né? Falou, Aline, acho que você pode fazer isso. E aí, aconteceu, né? E a Aline, assim, foi uma ascendente, né? Até o final, né? Tanto o TCC1, depois no TCC... ela finalizou o TCC1 muito bem. Muito bem. Que bom. Né? Aí o TCC2 foi só... Como eu brinco, né? Com os alunos, falou, olha, TCC2, o sarrafo é mais alto, né? Então, vamos lá, vamos chegar, né? Então, o nosso papel, eu acho que é esse, é direcionar o aluno para ele ter o norte. Nós não damos soluções, né? Nós orientamos o aluno na medida que ele vai direcionar e fala, olha, acho que esse caminho que você está indo talvez não seja a melhor solução. Vamos tentar esse aqui? Mas o mérito, né? Muitas vezes a gente fala, professor, obrigado. Isso aqui, falo, olha, o mérito é todo seu, né, Aline? Certo? O mérito do desenvolvimento do seu trabalho foi todo seu. A gente é um instrumento, né, vai lapidando, fala, olha, faz isso, vê se você pode desenvolver. Então, essa questão de focar no espaço aqui da Unialfa foi para ela desenvolveu com mérito. Foi um divisor de águas. Dela. Muito bom. Foi muito bom. Aline, você chorou na pré-banca. Chorei. Gente, para quem está nos ouvindo, na arquitetura nós temos TCC1 e TCC2, mas antes, né, nós temos a pré-banca até mesmo para direcionar esse aluno antes dele chegar na banca, se realmente o tema é interessante, todo o tema é interessante, mas nós orientamos ele a questão do tema, nós falamos para ele nessa pré-banca sobre o estudo de caso que ele escolheu, né, de acordo com o tema, e o estudo de lugar, se realmente aquele lugar que ele escolheu assim, tem algo. Tem a ver, né? Tem conexão. E isso, se tem conexão, se realmente tem demanda para aquilo que ele está fazendo, né? Mas agora eu fiquei curiosa, como é que foi isso? Esse choro! Quando a gente escuta a palavra TCC, a gente meio que dá uma assustada, né? Porque tudo que é desconhecido assusta, a gente fica com medo. Mas quando você entra no processo, você começa a entender como as coisas funcionam. E na minha apresentação de pré-banca, eu só entreguei, literalmente, só meu pré-projeto. Então, assim, a pré-banca do TCC1, ela já tem, né, a necessidade de ter um estudo de caso e estudo de lugar. Só que como a ideia que eu trouxe era de fazer o protótipo, então, teoricamente, ele não ia ter um estudo de lugar específico. E aí foi aonde o Carlos entrou e falou assim, não, vamos amarrar seu projeto. Depois que eu apresentei a pré-banca e tudo mais, e aí eu tive feedback também do professor Arthur, que foi excepcional também, foi muito bom. Outro divisor de águas. E aí foi quando o Carlos falou, vamos fazer o seguinte, vamos amarrar seu projeto, né, digamos assim. E aí foi ali que foi desenvolvendo, e aí acabou que no final, quando a gente foi para a apresentação da banca mesmo, assim, foi da água pro vinho, né, professor? Foi muito bom. Mas isso que eu sempre falo, né, muitas vezes eu já tive alunos que, faltando 2 semanas para entregar o caderno, falar, eu vou desistir por causa disso. Falou, uma das alunas, eu falei assim, ela falou, sexta-feira, tinha 1 semana para entregar. Falou, esse final de semana você não vai mexer no seu TCC. Mas o professor falou, você não vai mexer, você vai sair com sua família, ela casada com os filhos, né? Você vai sair, vai se distrair. Segunda-feira a gente volta. Porque ela não conseguia fazer mais nada. Então ela desesperou. Há uma tensão, né? Sim. Tem uma tensão. E aí a solução dela veio para o TCC, resolveu, em 2 semanas ela estava entregando e a nota foi muito mais que merecida, né? Então essa questão, sempre, é aquilo que eu falei, né? Sempre tem o frio
na barriga, né? Mas eles conseguem desenvolver muito bem, né? E a Aline fez isso com muita expertise na sua conclusão. Muito bom. E essa experiência é interessante porque, às vezes, o aluno, na pré-banca, ele tem mesmo esse desespero, porque é a primeira vez numa banca, né? Tá ali o seu leitor, tá o orientador, tá o leitor, mas é um peso muito grande. Mas é bom ouvir a experiência da Aline, porque não significa que, naquele momento, ele tá tudo perdido. De forma alguma. Nunca. É a partir dali que você realmente vai ter um norte, Choque, você sabe e onde também você um precisa choque de chegar. realidade. Exato. Né? Um choque de realidade. Tanto se você tá já indo bem também. Isso. A pré-banca eu acho muito interessante. Eu acho que esse sistema é muito bom, norteia bastante o aluno, né? Demais. Eu vi no seu TCC, né? Tive a oportunidade de dar uma olhadinha no seu TCC. E eu vi ali uma das referências que eu acho o máximo. Eu acredito que o professor Carlos, ele também usou no seu mestrado, que é o Jangel, né? Sobre as cidades saudáveis, né? Cidades mais humanas, cidade para as pessoas. Cidade que realmente as pessoas se sentem seguras, onde tem mobilidade, acessibilidade. E você falou muito disso no seu trabalho, sobre mobilidade e acessibilidade. Inclusive, no seu protótipo, você coloca sobre isso, né? Sim. E como que é isso? Fazer isso em Goiânia, onde você viu que os estudos de lugar, no caso, né? O estudo de lugar que você trouxe, assim, é totalmente fora daquilo que você quer propor, porque os nossos pontos de ônibus realmente tem essa questão da precariedade, tem a questão da acessibilidade. E como que fica gente para usar esses pontos de ônibus igual está hoje? Sem mobilidade, né? A mobilidade. Quem tem mobilidade reduzida, então, difícil. Muito. Né? E quando você se deparou com isso, Aline, e aí depois vendo os estudos de caso com aqueles pontos de ônibus maravilhosos, como que foi você trazer isso para o seu trabalho? Porque é uma pauta que ela vem em uma ascensão muito grande, né, nos últimos tempos. Então, tanto pessoas que têm uma mobilidade reduzida fisicamente, quanto têm uma mobilidade física psíquica, né, autistas, né. Então, essa pauta ela é extremamente importante, porque quando você pensa num usuário transporte coletivo, você precisa pensar como um todo. Então, assim, o profissional de arquitetura, ele é literalmente tudo que envolve mobilidade, tudo que envolve, né, a questão de acessibilidade, questão de segurança. Então, assim, você vai construir algo para alguém, é sempre para alguém. Então, tudo que você se propõe a fazer, você sempre vai fazer para a pessoa. Imagina se essa pessoa é um parente seu. Imagina se essa pessoa pode ser você. Então, uma coisa que eu levo para mim, para minha vida, tudo que eu faço como eu gostaria que fizessem para mim, que fizessem comigo. Então, quando a gente tem essa empatia, ela vai além do profissional, ela vai além do mecânico, né, do que a gente propõe ali em tudo que a gente faz. Então, eu apliquei isso na arquitetura, né, que foi um dos meus maiores pontos. Questão da segurança também, né, principalmente em relação às mulheres também, porque tem, né, infelizmente a gente tem essa vulnerabilidade maior. Então isso foi uma atenção maior, um cuidado que eu tive. Então eu falo, se fosse eu que fosse uma usuária do transporte coletivo, o que eu gostaria de ter? O que eu quero ter? Eu quero ter segurança. Eu já passei por muitas coisas também quando eu usava, né, transporte coletivo. Então, eu pensei nisso também. E quando você pensa, você consegue chegar num resultado extraordinário, que foi o TCC, né? Tanto que eu tirei nota máxima. Muito bom. O resultado foi esse. Sim. O resultado disso tudo, né? Não, e no TCC eu não me dei por vencida, porque eu tirei 9 no TCC 1, eu falei assim, no TCC 2 eu vou em busca do 10 e eu consegui. Muito bem. Coloquei como meta. Muito bem, e realmente a cidade, ela tem que ser para pessoas, né? Exato. Ela tem que ser para pessoas, né? Pontua seu maior desafio nesse trabalho. Na arquitetura? No seu projeto de TCC. O maior desafio?
teve algo assim que, sei lá, que você se debruçou mais tempo, que demandou mais tempo, mais pesquisa? Ou foi lá naquele momento onde você já estava lá no projeto em si, desenvolvendo? Honestamente, eu não tive dificuldade. Eu acho que, por incrível que pareça, quando você escolhe bem o que você quer... Por isso que a escolha do TCC é tão importante, porque tem que ser algo que você se identifica, que você fala, não, eu vou gostar de fazer isso. Porque se você lidar de uma forma que você, eu vou ter que fazer de todo jeito, sou obrigada a fazer... Então, você só vai encontrando ali desafios, você não consegue desenvolver, então vai chegar uma hora que você vai travar. Por mais que às vezes a gente goste também, uma hora a gente trava, porque, né, a criatividade, ela fala assim, querida, dá um tempo... Mas quando se trata de algo que você se apaixona no processo, que foi... O meu TCC, ele foi um desafio. Porque no início, né, o jeito que o Carlos me encontrou, ele é prova viva disso. Ele falou assim, calma, vai tudo se resolver. E aí foi quando ele... esse acompanhamento do orientador, ela é de suma importância justamente por conta disso, né? Porque ele vai te dar um apoio, não só, né, nas orientações de fato do seu trabalho, mas também uma orientação psicológica ali, uma coisa para... É como se segurasse sua mão e falasse assim, olha, a gente vai conseguir até o final e vai dar tudo certo. Então, o meu maior desafio foi o cansaço. Literalmente, porque não é fácil. E eu acho que eu posso considerar como o maior desafio. Agora, o restante, eu faria tudo de novo. Sem pensar 2 vezes. E tem outra... Só uma parte aqui, Nilza. O projeto dela é super contemporâneo. Por quê? Hoje, nós temos uma tecnologia que ela pesquisou isso e foi aplicada, né, para fazer essa modulação. E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Como é que vai estar isso? Então, essa tecnologia pode ser adaptada ao projeto dela, né? Ele vai ser contemporâneo daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, acho que, às vezes, os alunos talvez não tenham essa percepção, né? Falar, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser o uso? Né? Então, a gente acompanha, se a gente for pensar, tem 50 anos de Goiânia, né? Eu morei lá no Jardim América, na T9. Então, eu vi o desenvolvimento toda aquela região do Vaca Brava, que não existia o shopping, não existia aquela circulação. Ali tudo era mato, né? Eu presenciei isso. Então, a gente, como participante dessa evolução, desse dia a dia, a gente tem essa percepção dessa evolução, né? E fica aí a dica de, puxa, o que eu estou fazendo hoje, será que vai ser suficiente? Ou vai estar usual daqui a 5, 10 anos? O projeto dela vai. Né? Por conta disso. Né? Por conta dessa modulação e por conta desse processo que ela se propôs a desenvolver. Só dando ênfase no que o Carlos falou, a gente falou sobre a acessibilidade, né? Sobre a mobilidade, sobre a segurança, mas outro ponto também é a tecnologia. Né? Justamente por conta disso, né? A questão hoje da internet, né? A facilidade de comunicação que as pessoas têm, essa tecnologia também a gente abordou no meu projeto. Já nessa fala, conta pra gente sobre esse resultado do protótipo. O seu projeto em si. A gente usou... Como a maior vontade que eu tinha, né, de modular esse protótipo era de ser colocado em vários outros lugares também, né, de ser replicável. Então, o que a gente usou de método construtivo, né, usamos estrutura metálica. No início, né, do podcast, a gente falou sobre o ponto de ônibus de concreto e tudo mais. Não que o concreto seja um vilão, mas que ele seja usado de forma inteligente, né, para que seja seguro, né, e que auxilie, né, para quem vai usar no dia a dia. Então, ele também tem, né, um radier, que é a nossa base ali, né, de concreto e tudo mais. E justamente por conta dessa modularidade,
fizemos peças pré-moldadas, né? Eu fui construir peças pré-moldadas de estrutura metálica com a junção do concreto. O concreto, ele é o único, digamos assim, a forma produtiva que vai ser feita em loco. Porque o restante, ele foi literalmente modulado para caber em um container. Então, para facilitar o transporte. Então, assim, ele já vem com as peças contadinhas, né? Então, a gente faz uma análise ali, se ele for replicável em vários outros lugares. Se for um lugar que tenha capacidade maior de pessoas, igual de frente à universidade, né? Que é um lugar ali que... Seria o maior foco de frente à faculdade? É considerado, sim, porque o meu maior foco era pegar lugares que tivessem um trânsito ali maior de pessoas, né? Então, assim, ele não só recebe pessoas do transporte coletivo, mas também ele poderia ser usado de forma que fosse colocado em também lugares mais particulares, igual frente de hospitais também. Então, eu queria trazer para ele abranger não só, né, do transporte coletivo, mas... igual a gente fez aqui de frente ao Unialfa, eu coloquei para ele receber também pessoas que fossem pegar Uber, né? Às vezes tem muita gente que fica depois do horário, igual algumas aulas acabam 10h30, então fica muito tarde, né? Então eu também pensei nisso, né? De trazer essa segurança para as pessoas. E aí a gente desenvolveu foram 3 polos, né? Foram 3 polos, porque a gente colocou um módulo de 5 módulos, na verdade, na Avenida Perimetral, foram 2, e colocamos outro de 3 na rua de entrada aqui da Unialfa, porque aí ele aborda quem pega o transporte coletivo, os ônibus intermunicipais, para não ter a necessidade de entrar ali na rua secundária, né, da Unialfa, também para não atrapalhar o trânsito. A gente colocou esses módulos, né, um pouco maior, e a gente colocou um menor para quem fosse pegar Uber, né, quem fosse fazer ali o embarque e desembarque, né, dos carros, né, de moto. Então ele foi bem pensado para ter também essa possibilidade de divisão. Então, assim, ele abrange um nicho de pessoas, mas ele é flexível o suficiente para abranger em vários outros setores. Então o maior pensamento dele foi onde eu consigo colocar? Eu consigo colocar ele em qualquer lugar. Se eu quiser colocar ele num bairro periférico que atende, às vezes, 10 pessoas, ele consegue tranquilamente. Se for para colocar num lugar que tenha 100 pessoas, né, ali um volume por hora, ele também consegue. Então, é essa modularidade. E o que traz a singularidade dele também, né? Porque a gente colocou também uma área coberta ali para que ela desse personalidade. Então, a gente trouxe também essa questão dessa brincadeira, né, de mudar. Então, a gente trouxe o protótipo para que esse protótipo, ele não muda. Ele é, digamos assim, ele é padrão. Só que, vamos supor, eu quero colocar ele num lugar diferente e aí, às vezes, não tem cobertura, então a gente faz uma cobertura e esse projeto da cobertura é o personalizado, que a gente faz de acordo com a região que o nosso protótipo vai ser implantado. Que legal! Gente! Muito bom. Então, ele foi muito bem pensado. Tem que conversar mesmo com o espaço, né? Sim. O projeto, ele tem que conversar com o espaço. Não, e a partir do momento que a solução foi dada aqui, quais são os problemas do que existe? Né? É a mesma coisa, nós temos um aluno do ano passado que o trabalho dele foi a revitalização da Praça da Bíblia. Da Praça Árabe. Porque ele era usuário da praça. Então, nada melhor do que o arquiteto, o usuário da praça, o estudante, né? Então, ele entendia o processo. Sim. Né? E aqui, todo dia, nos dias que a gente vem para a Unialfa, a gente vê um problema sério, né? O pessoal ou descendo do Uber, ou descendo das motos, ou mesmo o pessoal que vem do interior com os ônibus, né? Em vez de parar na perimetral, essa solução da Aline permite que esse ônibus acesse, tem essa alça aí, para embarque e desembarque, sem atrapalhar o fluxo da perimetral, né? Então, assim, foi muito feliz. Muito bom. E teve outra coisa que eu trouxe também no meu projeto, foi como eu falei para você que ele tem uma ênfase
no urbano, então eu trouxe intervenções do entorno. O que eu tenho e o que eu posso melhorar. Então a gente usou, igual tem o sinaleiro aqui da perimetral, né, que ele já funciona, ele tem a faixa de pedestre, mas então por que não fazer uma elevação nessa faixa de pedestre? Onde passa aluno o Exatamente. tempo todo. E aqui a perimetral, ela é uma via de trânsito rápida, então assim, os carros, né, ônibus, caminhões não passam a menos de 80 por hora. Então, a gente tem uma instituição de ensino. O que a gente pode fazer de acordo dentro da legislação, né, que é uma coisa também extremamente importante. O que a gente pode fazer, né, para assegurar mais essas pessoas a chegarem com segurança, com uma iluminação adequada também, que foi um dos déficits que a gente achou no nosso estudo de lugar. Então, o que eu posso fazer de intervenção, o que eu tenho, o que eu posso melhorar. Então, a gente colocou ali e fizemos a conexão, né, tanto do telhado quanto da faixa. Colocamos a lombofaixa entre a Unialfa e a nossa rua de acesso aqui para entrar na Unialfa. Então, a gente pensou nisso também, né, que foi uma questão que eu também trouxe para o Carlos, e ele falou, não, é uma ótima ideia, a gente pode usar. E deu muito certo. O projeto ficou incrível. Eu sou suspeita pra falar que eu fiquei apaixonada. Mas é muito bom ouvir isso, porque o aluno que está nos assistindo aqui, com certeza você está nesse podcast porque você quer entender sobre TCC, né? Sobre TCC, como desenvolver o seu tema da melhor forma. E as informações que a Aline trouxe, o professor Carlos trouxe, é assim, fantástica. Por quê? A solução interessante que a Aline trouxe é porque ela teve um estudo de lugar que mostrou para ela, né, a carência do lugar, a carência do espaço, as demandas do lugar, e ela trouxe para esse projeto dela. Com certeza ela colocou ali na descrição os objetivos, porque você só consegue atingir aqueles objetivos se você entender da demanda desse espaço. Então, você que está nos assistindo, o estudo de lugar é importantíssimo, né? E já indo para o final, professor Carlos, já estamos encerrando essa conversa. Antes de agradecer aqui nossos convidados, eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos alunos que estão assistindo esse podcast. Ótimo. Eu acho que eles... a gente precisa sempre estar estudando, né? A gente não para de estudar nunca, né? Mesmo depois de formado. Sim. Então, acho que eu sempre comento com meus alunos que o curso é generalista, você vê um pouquinho de cada coisa. Tire proveito desse pouquinho, né? De cada semestre. O que você pode tirar de proveito de cada um, por quê? Isso vai culminar no seu TCC. Né? Isso mesmo. Todo esse aproveitamento, todo esse desenvolvimento projetual que a gente faz com os alunos nos projetos tanto arquitetônicos quanto urbanos, pode ser que um deles, esses conhecimentos vão culminar e vão ter o resultado disso no seu, pode ter certeza, no seu TCC. Com certeza. Com certeza. Profissional também. Sim, também, não claro. Eu converso muito com os alunos comentando o seguinte, o aluno lá no TCC, ele precisa ter repertório. Isso vai facilitar na descrição dele lá no trabalho de conclusão de curso, né? Então, você vai deixar para ler todos os livros que você precisa, colocar na referência bibliográfica no 9º e 10º período. Ah, não faz isso comigo. Então, essa é a oportunidade que o professor Carlos falou, né? Em todo o semestre aí, leia, né? Vai aí enriquecendo o seu repertório. Muito bom, professor. Aline, deixa uma mensagem para esses meninos que estão procurando um tema, né? E aqueles que já estão com o seu tema, com relacionamento de amor com esse tema. Deixa essa mensagem para eles. Honestamente falando, faça algo que você vai se identificar. Que você fala, não, vou gostar disso e como que eu posso aplicar isso na arquitetura? Eu acho que esse é o principal divisor de águas, e quando você encontra algo que você gosta e você aplica isso no que você está estudando, que é arquitetura, você com certeza vai chegar num nível assim que você vai se surpreender com o seu potencial. Que aí você chega e fala, olha, eu consegui fazer isso dentro do que eu gosto. Então essa mistura, né, sobre a arquitetura e o que a gente gosta. Super importante. Isso aí. Muito bom.
Palmas pra aluna nota 10. Muito bom, gente. A Aline entrou no primeiro período. Você teve aula comigo, não teve, Aline? Tive. Nossa, gente. Igual o professor Carlos falou, agora chega aqui já no TCC2. Hoje uma profissional, né? Maravilhosa, já tá aí no mercado, né? Muito bom, professor Carlos. Foi um prazer estar aqui te ouvindo. Eu que agradeço, foi ótimo. O professor Carlos foi o meu professor na faculdade. Meu professor na faculdade, pensa, gente. E ele todo, né? Fizemos mestrado juntos, né? Foi uma luta, muito né? bom. Ele falou que tá há 10 anos aqui, eu já tô com a placa da Alfa, aquelas plaquinhas. Estou há 13, 14 anos na Unialfa. Meu Deus do céu. Passa rápido. Passa, né? Aline, foi um prazer estar aqui, viu? Um prazer. Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite, pela confiança em me ouvir, né? Merecido também, mais né? que merecido. Muito bom. Então, gente, eu sou a Nilza Pimentel, tô aqui nesse podcast, né? Arquiurb Unialfa, aluna nota 10, TCC 2. E curte, segue, compartilha o nosso canal, né? E com certeza teremos mais alunos nota 10 no próximo semestre, né? Então eu fecho aqui com um beijo. Manda um beijo para aquela câmera ali.